Olá, bom dia meninas, bom dia meu povo. Live número 1, isso mesmo, você que está nos assistindo hoje é o primeiro dia da nossa live AM e eu quero compartilhar tudo com você. Quero dar as boas-vindas a você que está assistindo a nossa gravação no YouTube, você que está assistindo a nossa gravação também aqui no Instagram. E eu quero dizer para vocês que nessa live, a primeira live AM, nós estaremos juntos e conectados. Eu quero dar algumas explicações sobre o que vai acontecer daqui para frente, gente. Quero falar para vocês sobre, em primeiro lugar, sobre o propósito, né? O que nós estamos fazendo aqui todos os dias. O maior propósito que está no meu coração desde o início é para você, que é mãe, dona de casa, profissional, uma mulher multitarefas, para que você possa ter aquele seu momento de autocuidado, para que você possa compreender que dentro da sua jornada, dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina, é necessário aquele momento para que você possa parar alguns minutos e que você possa estar cuidando da pessoa mais importante de toda a sua vida, que é você. Então, o propósito de estarmos aqui, o propósito de construirmos conteúdos, o propósito de estarmos conectados aqui é exatamente isso. O meu propósito é te ajudar, te auxiliar com todos os anos de experiência, com todo o conteúdo que eu tenho aprendido, para que você possa, assim como eu, construir aí diariamente o seu romper, né? Porque é isso que nós precisamos. Eliminar aquelas falsas culpas, eliminar aquele sentimento de sempre estar deixando algo para trás e mais do que isso, se conectar com a sua verdadeira identidade e buscando de uma forma muito autorresponsável a construção aí dos seus sonhos, dos seus projetos. Eu acredito nisso. Eu acredito que esse é o momento que nós precisamos. Andressa, meu Deus, você faz uma live 7 horas da manhã. Talvez você está assistindo a gravação e não está assistindo ao vivo. Mas eu quero dizer para você, porque eu acredito que nesse despertar da manhã, né? Nesse primeiro dia, digamos assim, de trabalho que é segunda-feira, quando nós tiramos um tempo, as crianças talvez estão dormindo, você está aí se arrumando ou está indo para o trabalho, não sei. Mas quando você para alguns minutos para aprender, para ouvir talvez coisas que você até já sabe, mas que vão ser um start no seu dia, que vão ser um start na sua semana, que vão ser um start aí para que você possa tomar decisões sábias, para que você possa construir algo de uma maneira sábia. Então eu quero dizer para você que está aqui, que hoje nessa primeira live, eu vou estar literalmente toda segunda-feira, 7 horas da manhã, passando conteúdos para que você possa, junto comigo, gente, estar junto comigo nessa jornada. E qual é a diferença, Andressa, de fazer 7 horas da manhã ou 7 horas da noite? Eu acredito na decisão, porque quando nós decidimos acordar para, em primeiro lugar, né? Porque quando a gente acorda é aquela leseira de vez em quando, aquele soninho, mas assim, quando você decide acordar para conhecer a si mesmo, para investir a si mesmo, eu acredito nesse propósito, o propósito da ação. A ação, você está agindo, você está decidindo fazer algo diferente. E quando você decide fazer algo diferente, eu tenho certeza que você terá resultados diferentes. Então, hoje, na nossa primeira live, hoje nós estamos, então, na primeira live AM. E eu falei um pouquinho, por que AM, Andressa? Porque o nome dessa live é AM. Andressa Moreira, claro, mas também aquele olhar do AM, manhã, despertar. Você sabia que a primeira hora do dia, quando o sol ele está raiando, é um momento onde você tem uma conexão muito maior com você mesmo e com Deus? Você sabia que lá no verbo to be, né, o I am, está falando sobre a primeira pessoa, sobre quem você é, sobre a sua identidade. Então, a live I am, que vai acontecer toda
toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, vai ser a minha live de conteúdo, aonde toda semana eu vou escolher um tema e através desse tema eu vou estar fazendo stories, postagens, lives com convidados, sempre nesse propósito, em passar um conteúdo. E eu separei alguns conteúdos que eu acredito que são os principais focos da mulher. Então, nessas lives de segunda-feira, nós vamos falar sobre produtividade, nós vamos falar sobre organização pessoal, nós vamos falar sobre autoconhecimento, nós vamos falar sobre inteligência emocional e nós vamos falar sobre espiritualidade. Então, eu escolhi 5 temas base que podem ser multiplicados aí por tantos outros e que vão te ajudar nesse seu processo de cura, o seu processo de restauração, talvez o seu processo de busca de identidade, talvez o seu processo realmente de start, de mudança. E eu costumo dizer, nunca é tarde. Nunca é tarde para você se reconstruir, nunca é tarde para você construir uma jornada que vai te levar ao topo, que são os seus objetivos, seja eles quais forem. Então, eu vou estar aqui junto com vocês toda segunda-feira, 7 horas da manhã. E 7 horas da manhã é para guerreira. Então, se você está assistindo a gravação, eu quero te incentivar a colocar na sua agenda que segunda-feira, 7 horas da manhã, é o momento que você vai parar. Você vai pegar aí uma xícara de café. É aquele momento que talvez você vai colocar o relógio despertar, ou que você está indo para trabalho, você está se organizando, mas que você é seu. Gente, é o seu momento sagrado. Segunda-feira, 7 horas da manhã é o seu momento sagrado, é o seu momento de sentar. E eu tenho preparado conteúdos com muito carinho para te auxiliar nessa jornada. Mas além dessa live, já quero falar um pouquinho das novidades que nós temos por aqui. Nós teremos também, além da live semanal, nós teremos algo que vai ser muito produtivo, que vão ser as pílulas de vitamina D, sua dose de alguma coisa, porque cada dia eu vou falar sobre uma situação. A gente sabe da importância de estarmos aí expostas ao sol, nunca se falou tanto, né? Imunidade, vitamina D, da disposição, tantas coisas. Então, daqui uns dias nós vamos estar anunciando o Clube AM. E dentro desse clube você vai estar recebendo as pílulas diárias. Serão 365 pílulas para que você possa, uma vez por dia, durante todo o ano, receber uma palavra de 5 minutos. É literalmente uma pílula aí que você vai rapidinho tomar e você vai poder estar alimentando o seu corpo, sua alma e o seu espírito. E todo sábado nós teremos uma live com uma convidada ou um convidado. E essas convidadas, esses convidados são pessoas assim, bem diferentes. São pessoas profissionais, às vezes, mas serão pessoas que fizeram parte da minha infância, serão pessoas que fazem parte da minha história, pessoas que talvez você não conheça, mas que vão trazer aqui o seu conteúdo, sua experiência e vão nos ensinar algo. Então fica ligadinho, porque todo sábado, 8h30, eu vou estar com uma convidada. Se você não assistiu essa primeira live que eu fiz, então a gente falou um pouquinho sobre produtividade. Eu já recebi tantas mensagens carinhosas em relação à live desse último sábado. Volta lá e assiste. E essa semana eu preparei conteúdos para vocês sobre organização pessoal. E eu sei que essa é uma grande demanda das mulheres. Eu sei que quando nós olhamos para a nossa vida, às vezes a gente pensa assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? E eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui ao vivo. E para você que está assistindo também a gravação. Mas você que está ao vivo, escreve para mim. Você se considera uma pessoa organizada? Sim ou não? Fala aí, escreve para mim. Você se considera uma pessoa que é organizada? Você se considera uma pessoa que tem rotina? Você se considera uma pessoa, meu Deus, desorganizada? Fala pra mim. Hoje, olhando pra sua vida, não só pra uma organização, às vezes física, gente, tá? Eu quero que você me diga como que está aí a sua vida, a sua ordem emocional, a sua ordem pessoal no sentido do seu encontro com você mesmo, do seu conectar com você mesmo. Você se considera uma pessoa organizada?
Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, organização pessoal. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que quando você vir aqui para sua live semanal do AM, traz papel e caneta. Porque eu quero que você tenha o hábito de anotar aquilo que faz sentido para você de uma forma mais... Sabe aquelas frases que talvez eu vou falar e você vai dizer, uau, isso aqui eu preciso anotar, porque isso aqui tem tudo a ver comigo. Eu quero que você olhe para você nesse momento e que você se descubra nesse momento AM. É o seu momento AM. Então, quando você vir para a live, além do seu cafezinho, sua aguinha, seu chazinho, traz papel e caneta. E aquilo que fizer mais sentido, aquilo que falar mais no seu coração, aquilo que brilhar no seu coração, escreve, porque isso vai fazer toda a diferença nesse percurso. Então vamos lá? Vamos para o nosso conteúdo? Eu quero entregar para você 5 chaves. 5 chaves para que você possa começar uma organização pessoal hoje. Que você possa começar a se organizar. Lembrando que quando eu falo em ordem, eu não falo só de uma ordem física. Eu falo de uma ordem espiritual, de uma ordem natural e uma ordem emocional. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. E a primeira chave, a primeira dica que eu quero dar para vocês hoje é: nada acontece lá fora se não iniciar aqui dentro. É impossível nós termos ordem, meninas, lá fora. Sabe, às vezes a gente tem aquele desejo de ser uma pessoa super produtiva, de ser uma pessoa super gerenciadora de tarefas, uma pessoa que delega muitas coisas, que tem a capacidade de gerenciar a sua empresa, que tem a capacidade de gerenciar suas tarefas, que tem uma casa organizada, que tem uma rotina organizada. Mas eu quero dizer algo para você. Nada vai acontecer lá fora se primeiro não acontecer dentro de você. A primeira ordem precisa estar dentro de você. A primeira mudança, a primeira construção, ela é interna. Eu nunca posso dar algo que eu não tenho. Eu nunca posso construir algo lá fora que eu não tenho. Talvez o seu objetivo seja uma mudança profissional, um start profissional. Talvez o seu objetivo é restaurar o seu casamento. Talvez o seu objetivo é uma restauração física. Talvez o seu objetivo é uma restauração na sua vida financeira. Independente de qual área você precisa de um start, independente de qual área você precisa reconstruir aí algo, eu quero te dizer que nada vai acontecer lá fora se primeiro não acontecer dentro de você. Essa é a primeira chave. Todo o processo, seja ele de qual área, ele precisa começar com você. Porque lá fora é a extensão do que está acontecendo aqui dentro. E muitas vezes nós mulheres, nós passamos tão rápido por nós. Muitas vezes nós mulheres, nós nos dedicamos tanto a tantas coisas e nós estamos fazendo o trabalho inverso. Nós queremos ter o fruto sem cuidar da árvore. Nós queremos produzir algo sem estarmos bem, sem olharmos e gerenciarmos a nossa vida primeiro aqui dentro. E às vezes nós nos sentimos sim fadigadas e cansadas. Por quê? Porque o nosso foco está em como. Como que eu faço? Qual é a receita do bolo? Como que eu me organizo? Qual é o aplicativo que eu preciso? E nós esquecemos que isso não será algo externo se não começar aqui dentro, internamente. Segunda chave que eu quero te entregar hoje: seja verdadeira com você. Primeira chave, então precisa começar aqui dentro. Primeira chave que você precisa para começar uma ordem aí na sua vida, para ter a ordem pessoal. Nada vai acontecer lá fora se não acontecer aqui dentro. A segunda chave: seja verdadeira com você mesmo. Talvez você, assim como eu, uma pessoa que precisa de muita ordem. Andressa, eu sou organizada em uma área, mas o resto tá uma bagunça. Andressa, eu consigo produzir no meu trabalho, mas eu sou infeliz. Andressa, eu consigo ter uma vida próspera financeiramente, mas dentro da minha casa é um vácuo, é um vazio, falta vida, falta relacionamento saudável. Andressa, talvez eu tenha um casamento muito bom,
Eu amo meu marido, mas a minha vida é um fracasso financeiramente. Eu vivo num ciclo vicioso de falência, de falta, de escassez. Então eu quero dizer para você que talvez, assim como eu, em algum momento você diz assim, eu tô cansada. Eu tô cansada de ficar vendo os mesmos gigantes, eu tô cansada de ficar lutando as mesmas guerras, eu quero avançar, eu quero romper. Mas quando você olha para sua realidade hoje, você precisa ser sincera com você. Você precisa olhar para todos os anos de desordem que você viveu, seja em qual área for, e você poder compreender que os anos de caos, eles não vão mudar do dia para a noite. Seja verdadeira com você. O que você não tem agora, o que você não conseguiu construir agora, é o reflexo do que você não plantou. Porque nós só colhemos o que plantamos. Então, quando você é sincera com você, você para de querer ter uma falsa expectativa de que tudo vai ser resolvido do dia para a noite. Às vezes a gente quer pular os processos. Às vezes a gente quer olhar para a nossa vida e dizer assim, não, a partir de amanhã eu vou fazer isso aqui e só isso vai mudar tudo. Isso não é ser verdadeiro. É por isso que muitas vezes eu vejo mulheres, principalmente quando a gente começa algo, a gente começa a fazer alguma coisa, ler um livro, fazer um curso, a gente começa muito bem, mas a gente para no meio do caminho. Por quê? Porque a gente desanima, porque a gente ficou empolgada. E empolgação não muda a ação. Me empolgar não significa que eu vou ter uma escolha. E uma escolha que não é só um dia ou uma semana. Porque uma transformação, ela precisa de uma ação que vem com rotina. Eu preciso olhar para dentro daquela área que eu preciso de uma mudança e eu preciso dizer, ei, eu tenho que buscar uma saúde, mas não é um dia, não é uma semana, não é fazer a matrícula lá na academia, não é começar. Não, você precisa ser verdadeira com você. Não gere falsas expectativas de que as coisas vão criar ordem em uma semana. Não, existe um processo. Você, às vezes, talvez vai com muita animação no pote, mas aí esmorece. Né? Por quê? Cai da carroça, como diz, né? Existe aquele ditado, cai da carroça. Meu Deus, comecei muito bem, mas despenquei. Por quê? Porque você está animada e não decidida. E o que eu quero dizer para você hoje é que você precisa decidir. E algo muito, muito lindo, e eu sempre falo essa frase para as alunas lá do curso by Andressa, eu falo assim, mais importante do que a velocidade é a direção. Sabe? É uma construção diária. Mais importante do que você ter uma velocidade muito grande para fazer algo é ter direção. Se você pode fazer um pouco todos os dias, então esse é o seu foco. Se você pode construir uma rotina mais saudável, comece hoje com algo possível. Não faça aquelas coisas doidas que você não vai conseguir sustentar. Você precisa entender que toda jornada e uma organização pessoal, gente, é um processo. E não é fácil. Eu estou sendo sincera. É muita vontade. E o que traz essa vontade? É você compreender que a pressão do fracasso é muitas vezes maior do que a pressão do sucesso. Porque você viver uma vida fracassada nessas áreas, isso tem que ser um motivo de você decidir pagar o preço para sua transformação. Colocar ordem no seu dia, colocar ordem na sua vida pessoal, depende de uma decisão. Então, segunda dica que eu disse, seja verdadeira com você. Terceira dica para você aí, pare de olhar para a grama da vizinha. Gente, essa terceira dica é muito importante para nós mulheres. Porque nós temos o hábito, e principalmente hoje com as redes sociais, de querer ficar olhando para a grama do vizinho, né, no Instagram do vizinho. Antigamente a gente olhava para a grama do vizinho pessoalmente, hoje não, é o Instagram, é a rede social. Pare de olhar para a grama do vizinho e achar que aquela grama é perfeita. Sabe, existe algo que eu gosto muito de dizer. Nós não somos
perfeitos. Não existe vida perfeita. Tem dia que não dá vontade de fazer atividade física. Tem dia que você tá literalmente desanimada. Tem dias que você talvez olha aí no Instagram da amiga e você vê coisas que você fica pensando assim: ah, mas se meu casamento fosse. Ah, fulana consegue porque ela tem 3 empregadas. Ah, Beltrana consegue por causa disso. E a gente vai olhando para a grama do vizinho e a gente vai colocando um parâmetro na nossa vida e uma pressão psicológica e uma angústia de que a nossa vida tem que ser perfeita. E aí, eu vou te dizer algo. A grama do vizinho não é perfeita. Por detrás de uma foto de Instagram, gente, tem muita coisa. Eu mesmo posso dizer para vocês que quantas vezes eu me frustrava quando eu via pessoas que tinham uma alta performance. Mulheres que eram empresárias, mulheres que, que eram mães de 3, 4 filhos. E eu ficava pensando, meu Deus, eu nunca vou conseguir ter uma vida assim, porque elas têm empregada, de certo o marido ajuda, o filho dela... Não, a gente vai arrumando desculpas para não colocarmos ordem na nossa vida pessoal. A gente vai olhando para a grama do vizinho e a gente vai imaginando que a gente só consegue se for perfeito. Ei, não é assim que funciona na vida real. A gente precisa olhar para a nossa realidade hoje e compreender que nem todos os dias o sol vai brilhar, que nem todos os dias vai ser perfeito, mas todos os dias eu posso decidir e escolher por aquilo que é melhor para mim. E aí, quando a gente para de dar desculpas e para de nos comparar com o outro, nós compreendemos que a única pessoa responsável pelas escolhas e pelos frutos dessas escolhas é eu e você. Não é o marido, não é o filho, não é o funcionário, não é o patrão. Não, as únicas pessoas que têm a capacidade de construir uma vida extraordinária, de romper, de assumir o comando, gente. Ei, nós estamos aí no 1º dia de novembro e talvez você está se olhando e perguntando, meu Deus, passou muito rápido. E todos os projetos que eu ainda não construí. E todas as coisas que eu disse para mim mesmo que nesse ano seria diferente e que não foram. Eu quero dizer para você que ainda dá tempo. Ainda dá tempo, meninas. Existem 60 dias para você colocar a sua vida em ordem. Existem 60 dias para você olhar para dentro de você e decidir todos os dias. Colocar em prática o que você já aprendeu e o que você vai aprender. Então essa terceira chave para que você tenha ordem. Não olhe para a grama do vizinho e fique esperando ou criando falsas historinhas na sua mente de que sua vida precisa ser como a dela. Não, a sua vida não precisa ser assim. A sua vida precisa ser verdadeira consigo mesmo. Saber o seu limite é o seu limite, não é o meu limite. O seu tempo é o seu tempo, não é o meu tempo. Encontre dentro de você forças apenas para decidir. Porque quando você decidir, eu tenho certeza que você vai agir. E através dessa ação, você vai construir sim uma ordem pessoal que vai mudar não só a sua vida, mas o legado das pessoas que estão à sua volta. Eu tenho uma frase que eu até deixei aqui porque eu acho que essa frase é fantástica. Se alguém puder escrever nos stories, escreve pra mim, gente. Olha só. Amadurecer é parar de se comprometer com o problema e passar a se comprometer com a solução. Mais uma vez. Amadurecer é parar de se comprometer com o problema e passar a se comprometer com a solução. Escreve para mim aqui. Uau! É isso! Quando eu e você nós estamos amadurecendo, nós paramos de nos comprometer com o foco no problema e passamos a nos comprometer com a solução deste problema. É isso que é buscar ordem. Nada que nós podemos fazer de forma que não seja autorresponsável. Nós precisamos ter autorresponsabilidade.
Quarta e penúltima dica para que você comece a colocar ordem na sua vida pessoal. Busque por essa ordem. Deseje essa ordem. Quando eu e você podemos olhar para o mundo, nós podemos ver um mundo ordenado, gente. Agora, faz uma reflexão. Se você olhar para fora da sua janela, se você estiver no carro, se você estiver, não sei, na sua empresa, onde você estiver, olha para fora, olha para o mundo, para o universo e contemple a perfeição desse universo. O universo é perfeito. Deus, ele cria todas as coisas de uma forma perfeita. Eu sempre costumo comparar a perfeição com a gravidez. Eu vi que a Juju tá aqui. Doutora Juliana, beijo. Amo você. A Juju tá grávida, né? E quando nós contemplamos... E além de ser grávida, ela é médica. Então ela pode falar isso de uma maneira muito mais... como é que se diz? Muito mais intensa, né? Quando nós contemplamos a gravidez, nós contemplamos a perfeição. Sabe, a experiência de gerar uma vida no ventre, gente, é uma experiência que muda a nossa concepção de Deus, de mundo, é perfeito. Tudo tem um porquê. Tudo precisa estar em ordem, porque se tem alguma coisa que está em desordem na gravidez, causa um problema. E quando nós olhamos para o universo, nós olhamos um universo ordenado, e a ordem que Deus cria para esse universo, ela contempla a nossa natureza também, porque quando Deus nos cria, Ele nos cria a sua imagem e semelhança. Então, nós não conseguiremos ter êxito sem a ordem, né? Eu vou contar algo para vocês. Eu estou construindo, né? A gente está construindo, eu e minha família estamos construindo uma casa, né? Nosso sonho sempre foi construir uma casa, num condomínio que a gente ama. E nós estamos, assim, no meio da construção. E a gente tem vivido, assim, de fé em fé, de trabalho em trabalho. E chegou um momento da obra, que eu cheguei naquela obra e era uma desorganização, gente. Era madeira, era coisa pro lado. E aquilo foi me incomodando. E eu olhei pro meu marido e eu falei, amor, nós vamos chamar alguém aqui para poder tirar essas madeiras. Nós vamos passar um sábado aqui organizando. Por quê? Porque Deus não habita onde tem desordem. Deus, ele não abençoa a desordem. Sabe, quando Deus ele vai multiplicar os pães e os peixes, a primeira coisa que ele faz é colocar ordem. Ele separa os discípulos ali e ele dá a instrução para aqueles discípulos de como seria aquela multiplicação. Então, não esteja acostumada com a desordem. Sabe, a desordem não faz parte da sua identidade. A desordem emocional. Às vezes nós olhamos para mulheres que estão desordenadas emocionalmente. Sabe, com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico. Ei, eu já vivi isso. Eu sei o quanto é desafiador não ter ordem emocional. Só quem passa por isso sabe o caos que é você estar vivendo uma desordem emocional. Mas eu quero te dizer que essa não é a sua natureza. A sua natureza é ter ordem. E essa natureza de ordem, ela vai depender da sua decisão. Eu quero dizer para você que ordem, quando eu falo de ordem, eu falo nessas 3 esferas: corpo, alma e espírito. Porque eu posso ser muito dedicada à oração, à minha conexão com Deus, mas se eu não for uma mulher que tenha ordem física do meu autocuidado, vai chegar o momento que o meu corpo vai perecer. E eu vivi isso de uma forma extrema. Uma vida de muito ativismo me adoeceu. Uma vida de muito cuidado com os outros e não ter cuidado comigo me adoeceu. E foi nesse momento que eu aprendi que eu não sou uma pessoa espiritual, eu sou uma pessoa natural, eu vivo nesse mundo e que eu preciso sim de ordem física, emocional e espiritual. Então, essa quarta chave para que você comece a colocar ordem, você tem 60 dias aí, dá tempo de colocar ordem.
Dá tempo de você colocar ordem naquilo que você sabe que você tem procrastinado, deixado para depois. Essa quarta dica, busque a ordem. E lembre que esse mundo é ordenado. E quando nós colocamos ordem, Deus tem prazer em nos abençoar. Quando nós chegamos ali na obra e eu falei pro meu marido, amor, nós precisamos chamar alguém, e ele chamou uma pessoa, esse homem ficou 2 dias arrumando a obra, antes da gente começar ali a parte do reboco, a gente começou a organizar e eu falei pra ele, sabe, Deus vai nos abençoar, porque Deus é um Deus ordenado. E eu quero te dizer algo, quando você tomar a decisão de se organizar, de colocar ordem no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, Deus vai te surpreender. Se você precisa de uma provisão financeira, coloca ordem na sua vida financeira. Senta hoje, coloca no papel suas dívidas, quanto você ganha, quanto que você gasta. Coloca ordem, porque Deus vai te abençoar. Se você precisa hoje de ter saúde física, coloca ordem. Não existe como essa máquina que é o corpo, ele produzir aquilo. Se você não colocar o alimento saudável que precisa, se você não buscar ajuda médica, talvez, para poder organizar os seus hormônios, se você não olhar para dentro de você e compreender que você não é uma super-heroína, não existe porção de super-heroína, todas nós precisamos de ordem. Olha para dentro de você e busque a ordem. E quinto e último, para encerrar, quinta dica para que você transforme a sua vida é rotina. Fala para mim, você se considera uma pessoa ocupada? Quem aqui se considera uma pessoa ocupada? Levanta a mãozinha, diz eu. Fala aí, gente, fala aí, meninas. Você se considera uma pessoa ocupada? Quero ouvir. Você se considera, sim ou não? Você é uma pessoa que tem muita atividade? Muita atividade? A Leide, Leide, beijo, princesa. Sim, eu. Ju, sim, eu. Helena, sim, eu. Se você é uma pessoa que se considera ocupada, a segunda pergunta é: quais são todas essas atividades? Gente, tem pessoas que têm uma habilidade que é natural de ser organizada. Existem pessoas que têm uma habilidade que é natural de criar uma rotina. Eu mesmo tenho uma amiga que eu amo, né? A pastora Kelly. E ela, gente, ela é uma força de inspiração para mim. Por quê? Porque ela acorda todos os dias às 6 horas da manhã para ir no CrossFit, gente. Ela é uma pessoa extraordinária. Quando ela está muito estressada, ela diz assim, eu tô muito estressada, eu vou ter que ir no CrossFit. Eu falo para ela, meu Deus, eu tô muito estressada, tô com uma vontade de comer um bolo de chocolate, um brigadeiro, né? E ela vai para o CrossFit. Tem gente que tem uma habilidade de ser organizada. E eu quero contar um segredo para vocês, meninas. Não é o meu caso. Porque não é uma habilidade que eu tenho natural. Sim, isso mesmo. Não foi algo que eu desenvolvi de forma natural. Porque o meu temperamento, o meu modo de comportar não é uma coisa que gosta de rotina. O meu temperamento foge de rotina. Mas eu aprendi que para uma vida organizada, eu preciso ter rotina. Para que eu não fique doente, eu preciso ter rotina. Para que eu possa desenvolver e crescer nas áreas que eu desejo, eu preciso ter uma rotina. E quando você não tem esse talento, você tem que desenvolver. Sabe quando você começou a andar de bicicleta? Quem aqui lembra quando começou a andar de bicicleta?
A primeira vez você não conseguia mal ficar de pé aí, né, na bicicleta. Depois você ficava meio balançando, né? Não era seguro naquilo. Até o momento que a bicicleta, andar de bicicleta, era algo natural para você. Então, rotina talvez não seja a sua habilidade. Ou ser uma vida organizada talvez não seja uma habilidade sua. Mas eu quero te dizer que você pode desenvolver. E eu quero te dizer que quando nós repetimos algo, nós fazemos algo repetidamente, nós aprendemos que o processo de fazer aquilo que deve ser feito todos os dias, ele potencializa os nossos resultados. E aí a gente passa de uma pessoa tão ativa, com muitas tarefas, para uma pessoa produtiva. Talvez com muitas tarefas, mas também com muitos resultados. Então, a repetição nos faz gastar menos tempo. Quando você começou a andar de bicicleta, quanto tempo você demorava para dar os primeiros passos? Mas você foi criando uma habilidade. E hoje você sobe em cima... Você pode... Gente, faz de conta que faz 10 anos que você não anda de bicicleta. Se eu pegar uma bicicleta e colocar na sua frente, você sobe na bicicleta e sai andando. Por quê? Você criou uma habilidade. E essa habilidade faz você gastar menos energia, menos esforço mental e faz você executar a atividade. Você não precisa pensar, como que eu vou dirigir? Não, eu vou entrar no carro, eu vou ligar a chave, eu vou colocar ali na marcha certa. Não, você criou uma habilidade de dirigir. Então, rotina, meninas, é uma habilidade. E quando você faz todos os dias, você passa a viver o benefício dessa rotina. Existe uma frase que eu gosto muito. Pessoas de sucesso fazem todos os dias o que pessoas de fracasso fazem de vez em quando. Sabe, você já acordou de manhã? Quero fazer perguntas para você. Pensa aí. Você já acordou pela manhã com muitas tarefas? Talvez hoje, segunda-feira, você tá aí. Meu Deus, Andressa, eu quero que a live acabe porque eu tenho muita coisa para fazer. Calma. Calma, porque o que você vai escutar, talvez, vai te ajudar a antecipar meses, anos. Calma, fica até o final porque vai valer a pena. Talvez você acorda de manhã com muitas tarefas. Talvez você sabe que essa semana, por mais que amanhã seja feriado, né? Talvez você tenha muitas coisas para colocar em ordem. Você trabalha todo dia. Você vive aí suas tarefas e você chega em casa no final do dia e você está se sentindo exausta e percebe que ainda tem tarefas pendentes, que ainda não conseguiu executar aquilo que precisava. Isso talvez esteja acontecendo porque você está sendo uma pessoa muito ativa e pouco produtiva. E isso chama-se de ativismo. Sabe, eu vejo uma geração de mulheres que estão tão ativas em fazer, que perderam sua identidade. Hoje elas confundem sua identidade com o que elas fazem. Eu vejo mulheres tão ativas que esqueceram do seu autocuidado. É por isso que essa live, segunda às 7 horas da manhã, é preparada para aquelas que desejam. Gente, segunda às 7 horas da manhã não é para qualquer uma. É para aquelas que desejam transformar a sua jornada. E que entenderam que ainda dá tempo, em 2021, de mudar o curso da sua história. Sabe, quando você para de ser tão ativa e você começa a aprender ferramentas que vão te auxiliar a delegar mais, a separar o que é importante de verdade, porque às vezes você está fazendo 15 coisas e não está fazendo nada bem feito. Talvez o que você precisa é eliminar coisas. Talvez hoje o que você precisa é colocar no papel quais são as suas atividades e dizer o que é importante, o que eu não vou abrir mão. O que para mim é algo que nesse momento Deus quer que eu faça. Porque muitas vezes você está tão acostumada em fazer que você nem sabe mais o que é vontade de Deus para sua vida e o que não é vontade de Deus. Porque você não está tendo tempo de ouvir Ele falar para você. Você não está tendo tempo de compreender
O que é propósito nesse momento? Você foi acumulando tantas tarefas, foi acumulando tantas coisas e que você se tornou tão ativa que aquilo que é mais importante, aquilo que realmente é o seu propósito, você não tem cumprido. Um grande exemplo, a sua casa. Porque o seu principal foco é a sua família. E se você não tem tempo de qualidade com a sua família, se você tem aberto mão para o seu trabalho, para construir coisas lá fora e tem esquecido da sua família, você está com um grande problema. Porque um dia a conta chega. Porque um dia você vai compreender que os seus filhos, a ausência sua dentro de casa, eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de qualidade de tempo. O seu cuidado pessoal reflete na vida dos seus filhos. Se você não tem tempo de cuidar de você, você está ensinando para os seus filhos que eles não precisam cuidar deles. Porque eles aprendem pelo exemplo. Então, rotina é você compreender que ordem não tem a ver só com o físico. Ter uma casa organizada não é ter uma casa que tudo está no lugar perfeitamente. Porque às vezes você tem uma casa organizada. Você tem uma pessoa que organiza para você, você tem uma ajudante, você tem uma faxineira, ou você tem essa habilidade, mas a sua vida emocional, ela corrói a organização. Porque uma mulher briguenta, uma mãe que sempre está gritando, uma pessoa que sempre está com cara de infeliz, de azeda, uma pessoa que está emocionalmente abalada, não tem uma casa em ordem. Então, o que eu quero passar para você, o que eu quero dizer para você com esses 5 pontos, hoje nós falamos, meninas, sobre como colocar a sua vida pessoal em ordem. Nós falamos a diferença de você ser uma pessoa muito ativa e se tornar ainda nesses 60 dias uma pessoa muito produtiva. E eu acredito que a produtividade tem uma frase, segunda frase aí para você anotar. Produtividade é quando alcançamos o melhor resultado, gastando o mínimo de energia possível, sem sacrificar aquilo que importa. Vou falar mais uma vez. Escreve aí para mim. Produtividade é quando alcançamos o melhor resultado, gastando o mínimo de energia possível, sem sacrificar aquilo que realmente importa. O que realmente importa para você? É seus filhos? É sua casa? É seu casamento? É sua família? É sua fé? É sua conexão com Deus? O que tem valor para você? O que tem valor para você? Eu quero te dizer que essas 5 chaves podem fazer você mudar o ano de 2021. Comece por você. Nada muda lá fora se não mudar aqui dentro. Seja verdadeira com você. Não crie uma expectativa que de um dia para o outro você vai conseguir colocar ordem em todas as coisas. Viva o processo. E lembre-se que mais importante do que a velocidade é a direção. Terceiro, pare de ficar olhando para a grama do vizinho. Nem sempre aquilo que as pessoas dizem que são, verdadeiramente elas são. Quarto, busque ordem, deseje ordem, porque esse mundo é um mundo ordenado. E quinto, crie uma rotina. Busque fazer aquilo que é importante para você fazer. Coloque aí como tarefa dessa semana. Escreva quais são todas as suas atividades. E numere essas atividades com ordem de importância. O que é importante para você? Se aquilo que você diz que é importante para você não está com um tempo de qualidade na sua rotina, você está literalmente fadada ao fracasso nessa área. Eu tenho certeza que nós somos capazes de mudar qualquer situação, ainda essa semana. Meninas, quando você olhar para o seu final de 2021, você pode, com essas 5 chaves, com esses 5 segredos que eu acabei de entregar para você, você pode
mudar não somente a sua história, mas você pode mudar a história da sua família. Você gostou dessa live? Você está assistindo essa live e não está ao vivo? Eu espero você segunda-feira que vem às 7 horas da manhã, hein? Se você gostou dessa live, então me ajuda. Primeira live aí do AM, compartilha com mais pessoas, essa live vai ficar salva. Eu sei que no mínimo 3 amigas que você tem aí, você consegue compartilhar esse vídeo, que precisam colocar a sua vida em ordem. E compartilha, liga aí, fala para suas amigas que no próximo sábado nós teremos a live com uma convidada muito especial, que será a Mozara Paris. Mozara é uma empreendedora, uma mulher de fé. Hoje ela está como primeira-dama de Balneário Camboriú, né? Ela sempre fala, eu não sou, eu estou, né? Porque não é a identidade dela. Então ela é a primeira-dama, esposa do Fabrício, do prefeito aqui de Balneário Camboriú. Ela vai estar comigo nesse sábado, às 8h30. Você não conseguiu assistir a live toda? Então volta e assiste, porque eu sei que ela vai fazer toda a diferença. Beijo no coração de vocês, meninas. E eu espero você aqui nas nossas lives semanais. Tchau, tchau!